Olá, vamos estudar mais um pouco? Agora nós vamos conversar um pouco sobre geometria. Geometria é uma parte da matemática onde nós vamos estudar as figuras geométricas. Nós vamos ver como são essas figuras geométricas, quais são as suas características. Vamos fazer cálculos, adição, subtração, multiplicação, divisão com as figuras geométricas. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que as figuras geométricas, elas podem ser planas ou elas podem ser sólidas, são chamados sólidos geométricos. Mas vamos lá, professora, qual que é a diferença entre figuras planas e figuras geométricas? As figuras planas, todo o desenho da figura plana, ela vai ficar com todos os pontos em cima de um plano. Então, esta folha de sulfite que eu peguei para a gente poder conversar, para eu poder desenhar e conversar com vocês sobre geometria, está sendo o meu plano, o meu espaço, aonde eu vou fazer alguns desenhos, eu vou escrever algumas palavras. Então, se eu quiser desenhar uma figura plana, eu posso, por exemplo, fazer o desenho de um círculo. O círculo, ele é uma figura plana. Por quê? Todo o desenho do círculo, ele fica com todos os seus pontos no plano. Eu posso fazer o desenho de uma circunferência. Então, olha só, já vamos dar uma olhadinha aqui, a diferença entre círculo e circunferência. Quando nós estamos falando de círculo, nós precisamos considerar todo o contorno e toda a parte interna dessa figura. Isto é um círculo. Quando nós fazemos apenas o contorno, nós estamos fazendo uma circunferência, ok? Bom, continuando. Se eu fizer um quadrado, que é uma figura que possui 4 lados iguais, de mesma medida, se eu fizer um retângulo, que é uma figura que possui 2 lados maiores de mesma medida, 2 lados menores também de mesma medida. Se eu fizer triângulos, se eu fizer losango, olha o formato do losango. Se eu fizer um trapézio, o trapézio pode ser assim também. O que é que dá para perceber? Todas estas figuras que eu fiz, todos os desenhos ficaram neste plano, ficaram aqui, ó, na folha de sulfite, todos os pontos. Já num sólido geométrico, o que é que acontece? Vamos pegar aqui um objeto que todo mundo gosta, inclusive eu, um dado. Um dado, ele é um sólido geométrico. E nós falamos que o dado também, ele tem o nome de cubo. Vocês percebem que o cubo, ele está com uma parte encostando aqui no meu plano, inclusive, ó, está pintado o número 1. Essa parte aqui eu coloquei, ó, está no plano, porém, altura, comprimento, largura, o que está acontecendo? Estão acima da minha folha de sulfite, do meu plano. Então, isto é um sólido geométrico.
Outro exemplo de sólido geométrico é a esfera. Olha o que acontece com a esfera. Ela toca o meu plano só um pouco. O restante, ela está ocupando uma outra dimensão. Cilindro. O cilindro é a mesma coisa. Se eu colocar o cilindro nesta posição ou nesta posição, uma parte vai tocar este plano, mas olha o que acontece acima da folha de sulfite. Então, por isso que o cilindro também é um sólido geométrico. Nós temos o paralelepípedo, que também pode ser chamado de bloco retangular. E nós temos outros sólidos geométricos, que também têm esta característica. Eles são chamados de tridimensionais, porque eles possuem 3 dimensões.